Salve, salve você que nos acompanha a partir de agora aqui na TV Sete Lagoas. Estamos entrando no ar ao vivo com mais uma edição do programa Tempo Esportivo, fechando mais uma semana, né? E uma semana que está acabando com toda essa expectativa, Dia dos Pais, né? Domingo, já estamos aqui abraçando a todos os papais. Hoje, sexta-feira, 11 de agosto, esse programa vai ao ar em reprise também no sábado, 12 de agosto, aqui na TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da TV Sete Lagoas, sempre com muita alegria. Vamos fazer aqui o balanço do que foi a semana, os classificados na Copa Libertadores da América, os classificados na Copa Sul-Americana. E o América, hein, gente, com time misto, já está nas quartas de final. Impressionante. E vem aí uma rodada sensacional do Campeonato Brasileiro. E no finalzinho do programa, você sabe, tem os palpites da Loteca, da Loteria Esportiva. E hoje, quem vai me ajudar com esses palpites da Loteca é um velho conhecido de todos aqui no Tempo Esportivo. Ele andou aí desde a pandemia, um pouco ausente, por inúmeros motivos, mas com muita satisfação ele está de volta ao Tempo Esportivo. Como a gente está já há bastante tempo, né, nesse formato online, tecnologia unindo as pessoas e encurtando as distâncias, eu estou aqui e ele está lá, ó, e eu estou vendo ele daqui. Professor Marcos Barbosa. Quanto tempo, professor? Que saudade e que prazer recebê-lo aqui no Tempo Esportivo. Seja muito bem-vindo. Digo mesmo, viu? Aquele abraço para você, esse amigo especial de tantas jornadas esportivas por esse mundo de meu Deus. E um abraço para os nossos assinantes, né? Para os nossos telespectadores, que eu já estava com saudade demais e hoje a oportunidade, encontrei com o Santiago e estou com você aqui ao seu lado, viu? Lamentando, né, já de imediato a morte do nosso ex-pró-reitor lá da FEM, o Erasmo, e que Deus o tenha e que nós possamos fazer aquele programa. Marcos, até aproveitando aí o gancho, né? Eu recebi essa notícia há poucos minutos, o nosso querido Erasmo, estou tentando lembrar aqui o sobrenome do Erasmo, que foi pró-reitor da Unifem, foi meu professor num curso técnico lá no Senai, diretor de várias empresas, um camarada de uma inteligência, de uma capacidade profissional, uma figura muito querida, que infelizmente nos deixou nesta sexta-feira, né, Barbosa? Você o conhecia bem. No mundo acadêmico era uma figura de proa. Álvaro, é interessante que hoje eu ia falar, e você já sabe disso, já terá falado também, que Deus tenha o nosso querido doutor Niltinho Machado, né, falecido essa semana, um dos advogados mais, daqueles mais atentos, né, e trabalhadores de Sete Lagoas, já foi presidente da OAB muitas vezes, e era presidente da Academia Sete Lagoana Maçônica de Letras também, e chega agora e você me diz do Erasmo. Então, ao Nilton Machado e ao Erasmo, né, os nossos préstimos e aos familiares aí, naturalmente. Verdade. Bom, participe do Tempo Esportivo, interaja conosco, estamos sempre ao vivo no horário das 11 da manhã, com reprise também diariamente às 7 da noite. 31, DDD de Sete Lagoas, 999865732. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a presença do nosso querido Marcos Barbosa para a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. Doenças que já não eram ameaças estão voltando a ser. O motivo? Descaso com a vacinação. Parte da população está deixando de lado o hábito de se vacinar. Veja nos centros de saúde quais vacinas estão disponíveis e quais são indicadas para você. São mais de 20 opções. Tem vacina contra hepatite B, pólio, rotavírus, pneumo 10, febre amarela, tetraviral, varicela,
difteria e muito mais. Saúde é coisa séria. As vacinas são seguras e salvam vidas. Prefeitura de Sete Lagoas. Secretaria. Faça seu dia ser ainda maior. Novo Renault Kwid E-Tech 100% elétrico. Dirija até 298 km com apenas uma carga. E recarregue em mais de 2.000 pontos ou em qualquer tomada. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A gente combina. Nosso encontro, nosso clima. A gente combina. Nosso jeito de se proteger do HIV. A gente combina. Combina. PrEP pra antes, ou PEP caso algo acontecer. A gente combina. Camisinha, seja ela masculina ou feminina. A gente combina. Combina também o teste ou autoteste, viu só? Quanto mais combinado, melhor. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pressa. Quando ela bate, o que se quebra é a vida. Álcool. Uma grande dose de perigo no seu caminho. Distração. Esse desvio só pode conduzir ao desastre. Velocidade, embriaguez e uso do celular são as 3 maiores causas de acidentes e mortes no trânsito. Por isso, respeite os limites de velocidade. Se beber, não dirija. Nunca use o celular ao volante. Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Gestão eficiente para a cidade seguir em frente. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Legal, legal, estamos de volta, vamos juntos, é o Tempo Esportivo ao vivo para você em Sete Lagoas, em toda a região, e através da internet para o mundo todo, né? E a gente, antes de iniciar aqui o nosso bate-papo esportivo, a gente tem um recado importante para você da Uninter, Faculdade Uninter, parceira da Faculdade Avance, esta referência em ensino superior à distância no Brasil. É a maior instituição de ensino superior à distância no Brasil. Gente, são mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação, todos reconhecidos pelo MEC, um nível de ensino extraordinário, melhor custo-benefício, flexibilidade de horário, de local para assistir às aulas, para fazer as provas. Você tem também no ato da matrícula de qualquer curso, você ganha um curso de inglês inteiramente grátis, com 2 anos de duração. É muita vantagem, né? E olha, você tem aí telefones para você entrar em contato, para você tirar suas dúvidas. Eu adianto que nesse mês, que é um mês especialmente dedicado aos pais, tem muitas promoções especiais na Uninter. Tem inclusive aquela história de faz uma pós-graduação, ganha outra, pai e filho estudando juntos. Você pode também, além dos telefones, você pode acessar o site, uninter.com, porque lá tem as informações de todos os cursos. Se você preferir, vá pessoalmente à Avenida Secretário Divino Padrão, antiga Avenida Boqueirão, ali esquina com o Dr. Renato Azeredo, pertinho da rodoviária,
no centro de Sete Lagoas. A direção, você sabe, está nos assistindo, professor mestre Carnot Guedes. Ai, Carnozão! Marcos Barbosa, professor e advogado Marcos Barbosa. Como é que você tem visto toda essa movimentação no futebol brasileiro, Barbosa? Num ano em que muita coisa está acontecendo. O ano da volta do Cruzeiro à elite do futebol brasileiro, depois de 3 anos. E aí a gente vê o Campeonato Brasileiro com Atlético e Cruzeiro no meio da tabela, o América na lanterna, mas o América é o único time dos mineiros que está em mais de uma competição, porque ontem, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, ele eliminou o Bragantino e avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Pode até rodar os lances, por favor. O jogo foi lá na Arena Neoquímica, lá em São Paulo, porque lá em Bragança Paulista não havia condições, as condições exigidas, né, pela Conmebol. E aí o jogo foi para o campo do Corinthians. Depois de 1-1 em Belo Horizonte, 3-3 ontem no tempo normal, e nos pênaltis o América venceu por 4-3. Mas fala aí, professor, qual a sua visão de tudo que está acontecendo esse ano, e vamos emendar depois falando do América, porque a gente vai mostrar alguns lances aí também. De imediato, Álvaro, dizer que o futebol mudou completamente, viu, nessa área agora que nós estamos, e esse tempo que a gente vive de inteligência artificial, está tudo mudado, e isso parece que foi levado aos gramados também. A gente vê, são raras as equipes que têm um verdadeiro padrão de jogo e que tem aquela transmissão de defesa, meio-campo, pontas, né, e ataque até finalização. São pouquíssimas mesmo, as que estão mais na ponta hoje. Embora você até tenha falado antes do Flamengo, tá lá essas coisas não, viu? Então, a folha de pagamento é que é altíssima, mas o time em si mesmo, o Olímpia que o diga. Então é uma visão diferente do futebol, viu? Aquele futebol que a gente acompanha desde menino, você poderá dizer que é evolução, e nós estamos na evolução, temos que acompanhá-la, mas que é muito diferente, Álvaro, e sem me estender demais, a palavra que eu vejo que nós estamos vivendo hoje em dia, e já entrou para o futebol, em que pese todas as faltas aí, né, as multas naturalmente, é intolerância. Tá havendo uma intolerância que está tomando conta do nosso futebol, viu? Se você é do outro time, tudo contra você. Se você é do meu time, tudo a seu favor. Pois é. Bom, vamos falar então mais detalhadamente do América, porque está acontecendo um negócio, ô Barbosa, difícil até da gente explicar. Eu tento entender o que está acontecendo. Como você disse, nós estamos num momento de muitas mudanças, e até para explicar algumas coisas tem hora que o negócio está complicado. Veja bem, o América foi finalista do Campeonato Mineiro, perdeu a decisão para o Atlético, e entrou para disputar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o time foi até as quartas de final, e não eliminou o Corinthians no detalhe, acabou saindo nos pênaltis. Na Sul-Americana, passou por várias fases, goleou até o Colo-Colo na repescagem e agora tirou o Bragantino. Vai pegar o Fortaleza nas quartas de final. Quer dizer, nas Copas, desempenho muito bom. Mas no Campeonato Brasileiro é o lanterna. Inclusive, domingo tem um jogo decisivo no Independência contra o Goiás, às 4 horas. E acho que é por isso, acho não, com certeza foi por isso que o América poupou os seus principais jogadores. Mas, Barbosa, ele joga com reserva e vai bem. Ele joga com o titular e a lanterna no Campeonato Brasileiro? Me explique isso aí, Barbosa.
Sim, pode falar, vamos lá. Lembrando, né, Barbosa, antes de você dar sequência, que o goleiro do América cometeu um erro num dos gols do Bragantino. O Cavicchioli estava no banco, entrou no segundo tempo e pegou 2 pênaltis. Que coisa, hein? Que deram para o Cavicchioli. Com todo respeito pelo outro goleiro, mas para mim, realmente, o Cavicchioli é que é um goleiro fora de série. E ele mostrou isso ontem, defendendo os 2 pênaltis e fazendo com que o América ganhasse, depois dos 3-3 antológicos no tempo normal, que ganhasse nos pênaltis de 4-3. E olha que o América veio hoje de manhã, Álvaro, para Belo Horizonte em voo fretado, tinha ido em voo fretado também, e já teve comemoração de manhã no aeroporto. Veja que façanha, né? Agora, eu não sei, Barbosa, aí eu volto até naquela primeira pergunta, sabe? Quando a gente vê o América jogando a Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, e aí você vai para o Campeonato Brasileiro, o América só ganhou 2 jogos em 17 partidas, porque ele tem um jogo a menos, né, com o Vasco. E agora esse jogo com o Goiás são os 2 jogos que faltam para ele atingir metade do campeonato. Ainda dá tempo de escapar, e aí eu já vou emendar. Estou falando do América, mas vou emendar. O objetivo do América no Campeonato Brasileiro é tentar não ser rebaixado. E de Atlético e Cruzeiro, quais seriam os objetivos? Porque hoje um é o 10º e o outro é 11º. Com a mesma pontuação, né? Cada um com 24 pontos, mas o Atlético ganha na questão de gols feitos, né? Tem mais gols do que o Cruzeiro. Olha, em se tratando de Cruzeiro e Atlético, eles devem correr para avançar. É uma verdadeira corrida de obstáculos que a gente tem. Então eles têm que avançar na pontuação o máximo que puderem. Agora, o América, a missão dele é muito ingrata, porque hoje ele é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então ele tem que lutar para sair da lanterna. A primeira coisa é lutar para sair da lanterna. O pensamento tem que ser só esse. E, em segundo lugar, se conseguir o seu intento de sair, né, lá da lanterna, de sair do Z4, é muito interessante a gente falar, né, porque os primeiros são G4 do grupo, né? Agora Z é porque está na zona realmente. Aí o América, se sair, deve lutar desesperadamente para não voltar para lá. A meta do América em termos de Campeonato Brasileiro nesse ano de 2023 é não cair para a Série B, Álvaro Vilaça. Pois é, rapaz. Nós estamos vendo aí, ó, o Mastriani, né, o atacante uruguai, fez os 2 gols, fez o gol de empate de pênalti. Gente, estava 3-2 para o Bragantino, e esse gol do Mastriani foi aos 55 minutos do segundo tempo. E aí ele abriu a cobrança de pênalti, chutou para fora. Quer dizer, ele salvou o time nos 90 minutos, que não foram 90, foram mais de 100, e depois errou. E aí o Cavicchioli brilhou. Talvez também, Márcio Barbosa, aí tem um fator psicológico. O fato do América não estar priorizando, joga com time misto, time reserva, não tem aquela pressão, a cobrança toda para cima dos adversários, talvez isso tenha feito a diferença a favor do América também, né? Pode, isso é um fator importante que você ressaltou aí, isso pode acontecer realmente. Porque se está com time alternativo, né, com time reserva, como se diz, a cobrança não é tão grande. De mais a mais, Alva, a gente tem que ver que em termos de torcida, a torcida do Atlético e a torcida do Cruzeiro são torcidas ferrenhas. A torcida do América, ela já é, podemos dizer, mais domesticada. Então é interessante que ela não se arvora assim de ficar a ponto de brigar, de pular, de destruir coisas e tal. Então, acho que isso também é um diferencial entre o América e o Atlético e o Cruzeiro. Eu estou aqui com a tabela de jogos, a fase de quartas de final da Copa Sul-Americana, né? Sul-Americana e Libertadores nas quartas, os jogos vão acontecer em setembro. E lembrando que ambas serão definidas em jogo único, né? Tanto a
Libertadores contra a Sul-Americana. Mas temos aqui os confrontos. Ó. Botafogo e Defensa e Justiça. LDU do Equador e São Paulo. São Paulo ontem eliminou o São Lourenço del Magro. Corinthians e Estudiantes de La Plata. O Corinthians eliminou o News Old Boys. O Estudiantes passou pelo Goiás. E América e Fortaleza. O América, essa classificação incrível aí contra o Bragantino. E o Fortaleza eliminou o Libertad do Paraguai. Então são esses os jogos. 8 equipes, 5 equipes brasileiras na Sul-Americana. Já na Copa Libertadores, aí o número de brasileiros cai para 3. Porque outros 3 ficaram nas oitavas de final. O Atlético foi eliminado pelo Palmeiras. O glorioso Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. Nós vamos falar desse jogo aí. E o Atlético Paranaense foi eliminado pelo Bolívar. Então, as quartas de final da Libertadores terão jogos também em setembro. Boca Juniors e Racing, grande clássico argentino. Deportivo Pereira da Colômbia e Palmeiras. Bolívar e Internacional. Fluminense e Olímpia. Ô Barbosa, era para ter um Fla-Flu, mas o Flamengo ontem tomou aquele 3-1 do Olímpia. Ontem também a grande vitória do Racing, 3-0 para cima do Atlético Nacional de Medellín. Racing e Olímpia classificados. Tudo dava a impressão de que o Nacional de Medellín e o Flamengo aqui iam passar. Passaram, foram Racing e Olímpia. E olha só, no Maracanã o Flamengo tinha ganhado do Olímpia de 1-0. Ontem fez 1-0 e conseguiu tomar 3 gols de cabeça, 3 gols de bola aérea, 3-1, eliminado lá no Defensores del Chaco. O que é que está acontecendo com o Flamengo, Barbosa? Que tem uma folha de pagamento de mais de 33 milhões de reais e já perdeu 6 competições esse ano. E o Sampaoli agora, ainda mais com aquele problema lá do Pedro, aquela agressão do preparador físico, o clima não fica legal para o Sampaoli, né? O clima no Flamengo está realmente, dramático, a coisa não está boa, o Flamengo não está se entendendo e essa falta de entendimento está sendo levada para o campo também, o campo que eu digo, o campo de futebol. Ontem, ganhando de 1-0, não se justifica de jeito nenhum a virada diante do Olímpia de 3-1. Então, o que viu foi um Flamengo desentrosado, apático e, o mais importante, apelativo. Estava apelando, jogador apelando com os colegas nas jogadas e com isso o Olímpia ia lá e tchau, lá e tchau, lá e tchau. Né? Fez os 3 gols e se classificou. Agora eu te pergunto, ficaram Fluminense, Palmeiras e Internacional, os 3 brasileiros. Os 2 Atléticos fora, o Palmeiras fora. E aí vem a pergunta, Barbosa. Depois de muitos anos o Brasil ganhando a Libertadores, né? Tá, desde 2019 só o Brasil que ganha. Nós estamos correndo risco esse ano. Você acha que os argentinos, tem time da Colômbia, tem time do Equador? O que você está imaginando para essa reta final da Libertadores? Não vai ser nada fácil não, viu, Álvaro e amigos que estão aí do outro lado. O Brasil, com seus representantes, vai ter que fazer das tripas coração, como se diz, jogar demais. O Palmeiras é mais copeiro, mas veja, eu não me surpreenderia se o Fluminense, que voltou a jogar um futebol diferenciado, lá no Rio de Janeiro, onde ele vai, se ele chegar a uma final. Agora, o Internacional, com todo respeito, acredito que não vai levar vantagem, não. Rapaz, muito se fala, né, daqueles 12 grandes do Brasil. Tem essa história, né, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Minas Gerais. Os 12. Desses 12, somente Botafogo e Fluminense nunca ganharam a Libertadores. Será que é o ano do Fluminense? E será que é o ano do Botafogo no Brasileirão, Barbosa? Vai ter oxigênio para levar até o fim? Porque ele foi dominado pelo Cruzeiro, né, semana passada. Exatamente. O Botafogo, ele tem sido realmente uma surpresa, e uma surpresa extraordinária, tamanha a vantagem que ele abriu diante dos adversários, né? Naquela corrida que a gente fala dos jogadores, a distância dele é enorme. É um Botafogo diferenciado,
Mas a pergunta que todo mundo faz é a que você acabou de fazer com a sua maestria, que lhe é peculiar, né, Aldo? Será que ele vai aguentar esse tempo todo? Porque você veja, é o maior campeonato do mundo e vai até o mês de dezembro. Então tem muita lenha para queimar ainda. Então a pergunta mesmo é se se o Botafogo continuará, né, com esse futebol envolvente dele, porque de vez em quando ele claudica. Quando você menos espera, ele tem uma claudicada, né? Então, será que ele vai continuar com esse ímpeto todo de ganhador e bem distanciado? Vamos ver, o tempo dirá. Mas o futebol prega surpresas, hein, Álvaro? E você que o diga, hein? Que acompanha há tanto tempo, você sabe disso. Verdade, sem dúvida nenhuma. Vamos aguardar, como diria Adilson Batista, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Ô, gente, eu vou fazer um pit stop aqui, porque a gente tem que falar dos jogos de Atlético e Cruzeiro, e tem os palpites da Loteca. A loteria esportiva está acumulada em quase 3 milhões de reais. Bicho vai pegar. Segura aí que depois do intervalo a gente volta com a sequência do Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina para meus filhos, ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Eu me sinto muito feliz de saber que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, estão sendo bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua. Recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de 7 Lagoas. Nós estamos de volta
E eu vou aproveitar a presença do professor Marco Barbosa, que há tanto tempo não participava, para falar de um parceiro aqui do Tempo Esportivo, que ele sempre me ajudava a falar dessa empresa, né? Esse parceiro tão especial, há quase 60 anos em Sete Lagoas. Ô Barbosa, você indica o supermercado Santo Antônio para o povo, Barbosa? Puxa vida, né? Nós temos aquela saudade lá do comandante Elias, mas os filhos, os genros, né, as noras e tal, eles ficaram no comando das duas lojas do Santo Antônio, e o Santo Antônio segue firme e forte com aquela comodidade para você comprar, né, quer na Norte-Sul, quer lá em cima, né, eu esqueci o nome da rua. Professor Avelar. Não, essa é aqui para nós, né? Então fala lá. Olavo Bilac. Hã? Olavo Bilac. Da Olavo Bilac, aí sim. Então eles continuam, né? E com aquela presteza, aquela gentileza no atendimento. Então, o Santo Antônio é o Santo Antônio, né? Então, o Deu de Prego vai lá sempre. Vai. Deu de Prego vai muito lá, e Deu de Prego vai muito no Posto Castelo, né? Tinta em posto, aquela coisa toda lá, que você conhece. Tem, tinta em posto, e o Deu fala que tem posto mesmo, né? Coisa impressionante. Aliás, mandar um abraço aqui pro nosso amigo Irinelson, né? O Marcos. Ah, claro. Não, Irinelson, aquele abraço, viu? Ô, Marco Barbosa, nós estamos rindo aqui. E a torcida do Atlético? Tem motivo? E vamos chamar aí as imagens do treino. Domingo, Dia dos Pais, 11 da manhã, Mineirão, tem até promoção no preço de ingresso, Atlético e Bahia. Torcedor não tá tendo muito motivo para rir, igual a gente tá rindo aqui não, viu, Barbosa? Não está não, e a gente tem que olhar uma coisa interessante no Atlético, como um time grande que é. Álvaro, se você observar bem, desde a saída do Kudê, que não era essas coisas lá, mas ele pelo menos estava tentando, né, acabar com aquelas lacunas no meio-campo do Atlético. Agora o que a gente vê é uma falta de meio-campo, e isso faz com que a defesa não faça a transmissão que deveria ser feita com o ataque. O Hulk tudo em cima dele, aí ele não aguenta não. E agora estão querendo crucificar o Paulinho. Em absoluto, o time não é um jogador, o time é um todo, e o todo deixou a desejar, que o que a gente via era uma apatia generalizada, desde a defesa até o ataque, com os jogadores sem saber o que fazer. Quando tentavam alguma coisa, né, em 7 vezes só que isso aconteceu, era pelo alto, aí a defensiva tirava com a maior facilidade, né? Então o adversário predominou. O Palmeiras soube, naquela linguagem nossa bem antiga, cozinhar o galo, viu? Então acho que o Atlético tem que mudar muita coisa. O meio-campo é fundamental para qualquer grande equipe de futebol. Veja isso no futebol brasileiro e também no futebol estrangeiro, principalmente o inglês, que já começa com o Manchester City, né, já agora. Então, a gente tem que ter essa ligação: defesa, meio-campo, ataque, lembrando de passar pelas laterais e também pelos pontas, para tirar zagueiro de área e permitir que o ponta faça o cruzamento para um jogador finalizar. Eu estava aqui avaliando, enquanto você falava, pensando o seguinte, que agora só ficou o Campeonato Brasileiro, né? O Atlético faz o jogo com o Bahia, fecha o primeiro turno, e aí tem os 19 jogos do retorno. Janela já está fechada, não vai sair, não vai chegar. Muita gente pedindo para o Filipão ser demitido. Eu até não gosto do trabalho do Filipão, mas estou pensando aqui, vai mandar embora, trazer quem? Talvez tenha que ficar com ele pelo menos até terminar o campeonato. Agora é o seguinte, Barbosa, o Atlético é o 10º colocado, 24 pontos. Ele está a 4 do G6, mas ele está a 6 ou 7 da zona de rebaixamento. É um equilíbrio estranho, né? Para que lado que vai, Barbosa, esse time do Atlético? Para cima ou para baixo? Tem que ir para cima.
Agora, pelo que está jogando, tudo leva a crer que o para baixo está chamando, está chamando, está chamando. Agora, a pergunta que não quer calar. Porque quando vem essa situação de eliminações, de uma folha alta, né, o Atlético, mesmo com a redução, ainda tem lá a quarta ou quinta folha de pagamento mais cara do Brasil. O dinheiro teve. Faltou profissionalismo para gerir, para contratar direito, para não errar nos treinadores, nos atletas. Faz o raio-x aí, Barbosa. Onde é que está o erro? Foi o Rodrigo Caetano o culpado? Foram os 4 R's? É o grupo de jogadores que não deu a resposta? É um conjunto? E o que fazer para que no ano que vem seja diferente? Porque a SAF está aí. Tem o recurso financeiro, mas não pode continuar errando assim. Né? Mais um time que está aí para estrear a sua arena, né, MRV. Puxa vida, terá o seu estádio próprio. E um estádio já até, simbolicamente, ele já foi inaugurado. Mas eu acho que é o todo, viu, Alves? Se a gente pegar direitinho, é o todo. Os 4 R's estão fazendo das tripas coração realmente lá, mas o todo não está se encaixando, não. Está deixando a desejar para um time da grandeza do Atlético, do Clube Atlético Mineiro, de glórias tão louváveis que ele tem ao longo da sua história. Então, se termina a metade do Campeonato Brasileiro sem um padrão de jogo, então você veja bem, terá a segunda metade. A primeira coisa que tem que tentar conseguir realmente o Filipão, e eu não acredito, porque o Filipão, o time joga uma partida, né, consegue um resultado, ficou 10 partidas sem conseguir nada, e ele foi até indelicado com a nossa imprensa, que a imprensa está para perguntar, ela precisa saber a razão de ser dos erros e passar naturalmente para o telespectador, né, para aquele que está ouvindo no rádio e tal, para o torcedor de um modo geral. E o Filipão, eu acho que ele deveria pendurar as chuteiras, eu acho que não vai ser a salvação para o Galo aos 74 anos. Nada contra a idade não, que a gente pode, né? Eu não acredito nessa coisa de velhice assim, não. A gente tem que viver a vida e procurar vivê-la da melhor maneira possível. Se você se aposentar, você não vai parar com tudo, não. Tem outras atividades, olha as atividades físicas. Essa semana mesmo nós tivemos o Dia Nacional da Saúde. Então, uma outra coisa de você olhar aí também para a sua saúde. Acho que o Filipão não é a solução para o Atlético, não. Esse Atlético e Bahia, o que o papai atleticano pode esperar para domingo às 11 lá no Mineirão, Barbosa? O Bahia já deu entrevistas e nós tivemos a oportunidade de ouvir através de jogadores principalmente, mas dirigentes também. O Bahia já disse que não vem para facilitar as coisas. Ele não vem passear, ele não vem pura e simplesmente comemorar o Dia dos Pais. Então o atleta tem que se cuidar, viu? Porque é um jogo realmente, sendo 11 horas, né? E no Mineirão dá para depois você comemorar. Mas já pensou, ó, se não conseguir um resultado positivo, que almoço indigesto para os laboriosos pais? Como é que os pais vão ficar? E os filhos como vão comemorar? Então o atleta tem que se cuidar mesmo, porque o Bahia não vem para brincadeira. Aliás, não é só no Dia dos Pais não, viu? A torcida do Atlético tá num perrengue que eu vou te contar, o negócio, mas não vai mesmo. Quando você acha que vai, não vai. E agora tem que tentar pelo menos chegar nesse G6, é o que restou. Mas com esse futebol apresentado até agora não vai ser fácil. Vamos mudar de assunto? Porque Atlético e Bahia jogam domingo às 11, América e Goiás jogam domingo às 4, mas o Cruzeiro só joga segunda-feira à noite com o Palmeiras. Este Palmeiras que eliminou o Atlético na Libertadores. E este Cruzeiro que, fora de casa principalmente, tem deixado uma impressão muito boa. Eu quero te ouvir, Barbosa.
sobre a temporada do Cruzeiro e sobre esse jogo de segunda-feira. Temporada do Cruzeiro, o Cruzeiro até no início pareceu que ia ficar lá na frente, ele esteve entre os melhores, mas depois foi caindo e beirando até mesmo a Z4. Está com o mesmo, fez uma reação, realmente essa reação aconteceu, e está junto com o Atlético na pontuação, mas perdendo, conforme eu já disse, pelo número de gols marcados. Cabe ao Cruzeiro ser uma equipe competitiva. E nisso, Álvaro, ela tem sido até jogando fora mais do que o glorioso Atlético Mineiro. Nada disso de provocar torcedor, não. A gente está aqui para fazer análise do que a gente pensa. E a gente não é dono da verdade. Mas o Cruzeiro, pelo menos, começa a mostrar, e já não é de hoje, um certo padrão de jogo, o que eu não tenho visto no Atlético. Então, o padrão de jogo é fundamental para qualquer equipe. Ele vai pegar uma equipe, nossa senhora, porreta, né, como se diz, que é o Palmeiras, mas o Palmeiras tem participado de tantas disputas que ele pode estar um pouco cansado e o Cruzeiro pode tirar proveito desse cansaço palmeirense. Bom, por que a gente discute muito isso aqui, Barbosa? Por que o Cruzeiro é tão melhor quando joga fora de casa, né? É o jogo reativo? É porque não tem a responsabilidade de propor o jogo, de agredir o adversário, de jogar no contra-ataque? Será que é isso, Barbosa? Pode ser um fator importante que você está colocando, porque aí ele joga descompromissado em termos de torcedor. O time existe em razão da torcida, mas quando não há essa cobrança direta, que indireta há demais, a equipe se solta um pouco mais e consegue concatenar jogadas, né, fazendo aquilo que nós já falamos. É o beabá do futebol, gente. Nós temos que ter a ligação. A defesa tem que saber ligar com o meio-campo. Já estou cansado de falar isso aqui. E o meio-campo municiar o ataque. E o Cruzeiro teve uma fase aí também que tinha posse de bola, mas não municiava o seu ataque, não agredia. Agora começou a agredir. Não é o bastante ainda não, mas se continuar nesse diapasão, pode se tornar uma equipe que agrida mais. O que dá para falar? Você comentou sobre o Palmeiras, né? Mas vejam, o Cruzeiro tem 24 pontos. Se ele ganhar do Palmeiras segunda-feira, ele encerra o primeiro turno com 27. Imaginando que ele repita pelo menos essa campanha no segundo turno, seriam 54 pontos. 54 seria ali 8º, 9º, 10º lugar, vaga para a Copa Sul-Americana. É isso mesmo ou o Cruzeiro pode sonhar com Libertadores? O que se diria para o torcedor? Isso é a realidade maior. Agora, como sonhar não é pecado, ele pode sonhar com a Libertadores. Não é fácil não, viu? É dificílimo, mas sonhar, repito, não é pecado. Nós estamos entre a realidade e o sonho. É que o sonho vire realidade, mas muitas vezes ele não vira. E tem muita realidade que às vezes vira pesadelo, né? Como a gente imagina. Ao contrário, aí é uma guinada de 180 graus. E tudo isso pode acontecer no fabuloso mundo do futebol, né, Álvaro Vilaça? Mas assim, eu não estou nem me referindo ao Cruzeiro, viu, gente? De virar a tragédia. O Cruzeiro não vai brigar para cair. A dúvida é se ele vai ficar vai chegar ali no 6º, 7º, pegar uma pré-Libertadores, ou vai ficar na Sul-Americana. A dúvida é essa. E é a dúvida que eu tenho do Atlético também. Né? Como disse o Barbosa, o Atlético inaugurando estádio e correndo o risco de ficar fora da Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, se pegar uma Sul-Americana, já será razoável. Agora, por mais que tenha tido, Marco Barbosa, todo esse problema, crise, recuperação judicial, tudo que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, uma instituição centenária e com tantos títulos, desde 2019, fora de uma Libertadores, 2024, se voltasse 5 anos depois, seria demais. O torcedor do Cruzeiro é acostumado a muitas conquistas, Barbosa. Eu sei que tem que ter a compreensão, o Ronaldo já falou isso várias vezes,
mas o torcedor também quer ser feliz. Eu acho que não tem erro nenhum, pecado nenhum nisso. Não, você tem toda a razão. E eu tenho comentado, né? São vários amigos que comentam futebol com a gente e tal. Quando o torcedor, e eu tenho perguntado para muitos torcedores, escala o time do Cruzeiro aí para mim. Quase nenhum escala não. Então isso é perigoso. Você tem jogadores lá, mas não são jogadores referência. Então, para escalar a equipe, quando o torcedor sabe de cor e salteado, é uma coisa. Quando ele não sabe, é outra coisa. Bom, Marcos Barbosa, eu vou abrir aqui os palpites da loteca para a gente poder ter aquele... Zebrinha? Vamos chegar. Mas antes da zebrinha, nós vamos falar aqui do Sacolão Center. Meu filho. Aí é promoção mesmo. A Sandra tá lá, a Milena, toda a equipe. Aquele abraço para elas. Frutas, verduras e legumes, minha gente, com os melhores preços de 7 Lagoas e região, você encontra no Sacolão Center. É um verdadeiro show de ofertas. E lá tem o teleentrega, que a gente sempre fala aqui, né? Para toda 7 Lagoas e região, você pode solicitar suas compras até pelo número de WhatsApp. O funcionário separa e você recebe os produtos em casa com aquela comodidade. Mas tem gente que prefere ir na loja, tranquilamente. A loja do glorioso Sacolão Center está ali na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal, no centro de 7 Lagoas. Produtos que vêm fresquinhos, viu, gente, da Ceasa, diariamente, com aquela comodidade, aquela qualidade, é demais. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Eu estou aqui com o teste 1073 da loteca. Rapaz, tem 8 semanas que ninguém acerta os 14 jogos. Mas com essa vinda do Marcos Barbosa aqui no programa, eu acho que nós vamos sair da fila. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. A menininha aí, ó. Tchutchuca de papai. Aí, ó. Olha aqui. Quem acertar os 14 jogos, se for só uma pessoa, né? Se for mais, vai dividir o prêmio. Mas o prêmio está próximo de 3 milhões de reais. O que Vossa Excelência faria com 3 milhões de reais, Marcos Barbosa? Faria muita coisa, viu? Em primeiro lugar, né, a gente olha a família, que é a razão de ser, né, da gente, é a célula máter da sociedade. E depois, né, naturalmente, há muitas obras aí, eu já colaboro com várias, você sabe disso, mas a gente poderia colaborar mais. Então a gente faria naturalmente um rearranjo na nossa vida, né? Pensando primeiro na família e depois nos necessitados, Álvaro Vilaça. Concurso 1073. Horário limite para apostas, hein, gente? Nas casas lotéricas e nos sites. Até às 14 horas dos sábados. Não se esqueça disso. Ô Barbosa, nós vamos de palpite simples, né? Coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio. Aqui tem séries A, B e C do Campeonato Brasileiro e alguns jogos já tem jogo aqui, clássico lá na abertura do Campeonato Inglês. Mas vamos lá. Nossa Senhora, já vou deixar o Barbosa em polvorosa na largada. Na largada. Jogo 1, Marcos Barbosa. Flamengo e São Paulo. São Paulo, coluna 2. Que é isso, Barbosa? São Paulo vai cair desse jeito, uai. Jogo 2. Cair mesmo. Jogo 2, Série B. Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. Empate, coluna do meio. Jogo 3, mais um da Série C. Tá lá no Rio de Janeiro. Volta Redonda e Operário do Paraná. Volta Redonda, coluna 1. Jogo 4, aí, ó. A turma que classificou no meio de semana, o líder em campo, o Inter também classificou. Botafogo e Internacional, lá no Engenhão. Difícil demais esse jogo. Mas como o Botafogo está numa arrancada, eu vou de Botafogo, coluna 1. Jogo 5, Dia dos Pais, domingão, Atlético e Bahia, Marcos Barbosa. Não vai ficar chateado comigo não, mas tá cheirando a empate. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, tira essa zebra daí, gente. Me ajuda aí, gente. Sai daí, zebrinho.
Meu Deus do céu, o Atlético... A culpa é de quem fundou o Atlético, lá em 1908. A culpa é daqueles 4 que mataram a aula e fundaram o Atlético, lá no Parque Municipal, lá em Belo Horizonte. Vocês vão pagar por isso. Jogo 6, Chapecoense e Atlético Goianiense. É mais um da Série B. É Atlético Goianiense, coluna 2. Jogo 7, agora eu quero ver América e Goiás. Brasileirão é onde o América ainda não se encontrou, viu, Barbosa? Eu acho que vai haver a reação do América agora no Brasileiro também, então eu vou de América, coluna 1. Jogo 8. Ih, rapaz, a turma lá de baixo, ó, Corinthians e Curitiba. É a dupla CC, né? CC, Corinthians e Curitiba. Corinthians, coluna 1. Jogo 9. Ave Maria. Grêmio e Fluminense, lá em Porto Alegre. Segura a bronca aí, Marco Barbosa. Outro empate. Não parece que eu tô só na base do empate hoje, né? Vamos voltar para a Série C. Lá em Maceió. CSA e Botafogo da Paraíba. CSA, coluna 1. Jogo 11 também, Série C. Você já entrou no Mangueirão, Marco Barbosa? Não, eu deu já. O Mangueirão, o estádio, lá em Belém? Pois é, o Deu já entrou lá, ele falou comigo. O Deu de Fonseca. Mas você conhece o Mangueirão? Só pela televisão. Ó, rimou, hein, ó. É. Paysandu e Náutico. Nossa Senhora. Puxa vida. Esse agora você me pegou. Coluna 2, Náutico. Jogo 12. Olha o início do campeonato inglês com o clássico. Chelsea e Liverpool. Não é difícil demais, né, Alma? Coluna 2, Liverpool. Voltando para a Série B, jogo 13. Guarani de Campinas e Juventude, lá no Brinco de Ouro, em Campinas. Guarani, coluna 1. E o 14, fechando o teste 1073, lá em Fortaleza. Fortaleza e Santos, Marcos Barbosa. O Santos não está ganhando de ninguém. Quem te viu e quem te vê. Então é Fortaleza, coluna 1. Santos está no sufoco. Gente, tá aí, ó, essa zebra. Não vai atrapalhar meu dia dos pais, não, viu, zebra? Gente, nós vamos fechar agora o tempo esportivo, agradecendo demais a presença, né, do professor Marco Barbosa. Está de volta semanalmente aí, espero que permaneça conosco, sempre uma alegria. Te parabenizando, Barbosa, pelo Dia dos Pais no próximo domingo, e a todos os papais, Santiago, que está aí na técnica, todos nós, os papais que estão aqui e os papais que já estão no plano espiritual. Que Deus abençoe e proteja a todos. E muito obrigado, Barbosa. Tempo esportivo, está feliz com a sua presença. Eu que agradeço e gostaria de mandar aquele abraço para você no Dia dos Pais, para o Santiago aqui, para a legião de amigos que a gente tem. Dos meus 3 filhos, 2 são pais, né? O Marquinho, mais velho, e o Ricardinho, o terceiro, para eles também. E para os pais, de um modo geral, os nossos espectadores, né? Tudo, eu gostaria de mandar que nesses Dias dos Pais eles tenham muita saúde, muita paz, muito amor, muita tranquilidade e muita prosperidade. Barbosa, até a próxima. Álvaro, olha, segunda-feira, hein, cara, hein? Mas não é aqui não, né? Você sabe. Segunda-feira é a palestra. Meus amigos e minhas amigas, final de mais um Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Feliz Dia dos Pais, hein, galera? Paz e harmonia no coração, fiquem com Deus. Um excelente final de semana e até a semana que vem. Obrigado.